Imagine estar sem vida por 13 minutos. Durante esse tempo, presenciar acontecimentos que alterarão o mundo de maneira irreversível. Eu passei por isso, e o que vi pode ser o maior aviso que já recebemos. Meu nome é Emily Grant e o que aconteceu comigo mudou tudo. Não foi apenas um susto ou um momento difícil, mas algo que desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre a vida e o que vem depois dela. Era uma terça-feira de outubro, uma noite como qualquer outra. Após um longo dia de trabalho ensinando na escola primária Riverside, só queria relaxar. Comi algo simples, me joguei no sofá e puxei para perto o cobertor que minha avó fez anos atrás. Minha gata Daisy ronronava ao meu lado e, de repente, senti uma pressão no peito. No começo, não me preocupei, pensei que fosse apenas o estresse. O trabalho tinha sido cansativo nos últimos tempos. Respirei fundo e tentei me distrair, mas algo estava errado. A pressão aumentou e logo virou dor, uma dor que eu nunca havia experimentado. O controle remoto escorregou da minha mão e caiu no chão. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. O mundo girava ao meu redor. Daisy saltou do sofá, assustada. Meu coração disparou. Então, tudo ficou escuro. Por 13 minutos e 42 segundos, estive clinicamente morta. Mas não foi como dormir ou desmaiar. Em um instante, estava ali, sentindo dor, medo, tentando entender o que estava acontecendo. No outro, tudo mudou. A dor desapareceu, o medo sumiu. Era como se eu tivesse me livrado de um peso que carregava sem perceber. Me senti leve, flutuando. Mas o mais estranho de tudo era que não estava mais no meu corpo. Então, abri os olhos para um lugar impossível de descrever com palavras humanas. Era um espaço entre espaços, sem escuridão, mas também sem a luz que conhecemos. O ar, se é que se podia chamar assim, vibrava, pulsava, como se tivesse vida própria. Eu sentia a presença de algo, ou de alguém. E então ouvi meu nome, Emily. A voz não foi alta nem assustadora, mas reverberou dentro de mim, carregada de uma autoridade absoluta e, ao mesmo tempo, de um amor tão profundo que me envolveu por completo. Era como se estivesse falando diretamente à minha essência. Olhei para a direção da voz e vi ele. Não precisei de explicações. Eu sabia que era Jesus. Ele não se parecia com as representações que vemos em quadros ou filmes, mas sua presença era inconfundível. Seus olhos guardavam toda a eternidade. Havia uma ternura infinita ali, mas também um conhecimento absoluto. Ele me via completamente, cada pensamento, cada fraqueza, cada parte oculta de mim, e mesmo assim me amava com um amor que eu nunca havia sentido antes. Emily, ele repetiu, sua voz agora carregada de urgência. Eu trouxe você aqui porque há algo que você precisa ver. O tempo está se esgotando. Meu povo precisa estar preparado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o cenário ao nosso redor mudou. Tudo desapareceu e, de repente, estávamos em um espaço vasto, como uma sala de observação. Ao nosso redor, inúmeras telas ou janelas exibiam cenas da Terra. Algumas mostravam o que acontecia naquele momento, outras eram visões do futuro. Olhe com atenção, disse Jesus. O que você verá agora acontecerá nos 30 dias antes da minha volta. Meu povo precisa saber o que está por vir para não temer e estar pronto. Minha mente tentava processar tudo aquilo, mas meus olhos foram atraídos para a primeira visão. O sol. Mas algo estava diferente. Ele não brilhava como de costume. Ele pulsava. Ondas de energia emanavam dele, atravessando o espaço como batimentos vivos. Era ao mesmo tempo deslumbrante e perturbador. Jesus explicou. No 30 graus dia antes da minha volta, o Sol começará a emitir sinais inexplicáveis para a ciência. Mas isso não será apenas um fenômeno astronômico, será um aviso. A energia solar atingirá a Terra. O impacto será imediato. O céu inteiro se transformou. Auroras nunca antes vistas dançavam em todo o planeta, até mesmo em locais onde nunca deveriam existir. Cores vibrantes, dourado, violeta, vermelho profundo, cintilavam como uma coreografia celestial. O mundo verá esses sinais e tentará explicá-los cientificamente, mas, no fundo, todos saberão, isso não é normal. É um chamado, um despertar. E isso era apenas o começo. As cidades estavam imersas em um silêncio estranho. Milhares de pessoas olhavam para o céu, hipnotizadas pelo espetáculo das auroras. Algumas se ajoelharam, murmurando orações emocionadas, conscientes de que estavam diante de algo muito maior do que poderiam compreender. Outras tentavam se convencer de que era apenas um fenômeno raro, uma coincidência astronômica, mas, no fundo, ninguém conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre. Jesus então me revelou o que ocorreria no 25º dia antes de sua volta. O cenário diante de mim era ainda mais impactante.
Vi como um véu invisível estava sendo removido da terra, como se, por um breve momento, a humanidade pudesse enxergar além da realidade física. Estou dando ao mundo uma última oportunidade de enxergar a verdade, disse Jesus. Pessoas de todas as partes começaram a ter vivências espirituais intensas, como se os olhos da alma delas estivessem sendo abertos pela primeira vez. Para alguns, foi uma revelação gloriosa, para outros, um choque avassalador. Vi céticos e ateus se ajoelhando, tomados por uma convicção irresistível. Aqueles que há anos não oravam começaram a buscar a Deus. Tiveram sonhos e visões, uma sensação profunda de que algo os estava chamando. Derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Jovens e velhos, crentes e descrentes, sentirão minha presença, explicou Jesus. No entanto, essa revelação não teve o mesmo efeito sobre todos. Alguns se abriram para a verdade, enquanto outros endureceram seus corações. No dia seguinte, uma nova visão me arrepiou. Uma poderosa ilusão começou a se espalhar pelo mundo. Esse será um dos maiores testes para o meu povo, alertou Jesus. O engano não apareceu de forma assustadora ou maligna, mas sedutora, atraente. Líderes influentes surgiram, trazendo discursos carismáticos, falando de paz, unidade e progresso, e apresentando soluções para problemas globais como pobreza, crises ambientais e desigualdade. Multidões os seguiam, fascinadas por suas palavras e promessas. Contudo, havia algo essencial faltando. Não se falava de arrependimento ou de salvação. Essa ilusão será tão convincente que até mesmo alguns dos meus fiéis terão dificuldades para discernir a verdade, advertiu Jesus. Para distinguir o que vem de Deus e o que não vem, será necessário um relacionamento profundo comigo. A visão prosseguiu, e algo no próprio ambiente da Terra começou a mudar. O mundo inteiro começou a sentir uma presença sobrenatural no ar. Alcançarei a humanidade de maneiras inegáveis, disse Jesus. Sonhos, visões e encontros com anjos ocorrerão por toda parte, atravessando barreiras religiosas e culturais. Vi pessoas de todas as nações tendo experiências divinas. Algumas viram anjos trazendo mensagens de advertência e esperança, outras tiveram sonhos intensos sobre julgamento e redenção. Até mesmo aqueles que nunca acreditaram em Deus foram confrontados com sua presença de forma avassaladora. No entanto, nem todos aceitaram o que estavam vendo. Eu via tudo acontecendo diante dos meus olhos. Alguns abraçaram a verdade, mas muitos a rejeitaram, ignorando os sinais. Mesmo assim, Jesus estava oferecendo uma última chance a todos. Então, ele me mostrou o que aconteceria 10 dias antes de sua volta. O que vi partiu meu coração. Um grande abismo espiritual se abriu entre as pessoas. Não era uma separação física, mas algo impossível de ignorar. Pessoas que haviam frequentado as mesmas igrejas por anos agora estavam em lados opostos. Famílias foram divididas, amizades de uma vida inteira destruídas. Comunidades inteiras se fragmentaram, voltando-se contra uns aos outros, filhos questionando os ensinamentos dos pais, e líderes espirituais sendo desafiados por seus próprios seguidores. O clima estava tenso, carregado de incerteza e dor. Essa separação não será baseada em religião, denominação ou teologia, explicou Jesus. Ela acontecerá no coração. Aqueles que realmente me conhecem se unirão ainda mais, mas aqueles que vivem apenas de aparências serão atraídos pela grande ilusão. E eu vi isso acontecer. Os fiéis, mesmo em meio ao caos, irradiavam amor, paz e uma fé inabalável. Já os que seguiam a religião por tradição começaram a se afastar, buscando conforto na mentira que os seduzia. Não era apenas uma questão de crença, mas de essência. Aqueles que permaneciam firmes tinham algo diferente, algo que os sustentava além da lógica ou do medo. Enquanto isso, aqueles que se apegaram apenas aos rituais externos começaram a se distanciar, acreditando que poderiam encontrar esperança em outra fonte. O preço dessa separação foi alto. Brigas entre parentes se tornaram comuns. Igrejas se dividiram, e laços construídos ao longo de décadas foram destruídos. Mas entre os que permaneceram fiéis, algo incrível surgiu. Uma unidade poderosa que transcendeu barreiras sociais, culturais e religiosas. Cristãos de diferentes origens e denominações começaram a se unir, não mais sob rótulos humanos, mas sob um só nome, Cristo. Não havia mais disputas sobre doutrinas secundárias ou tradições. Havia apenas um desejo sincero de permanecer na verdade. No 7º dia, vi algo tão belo que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Um movimento sobrenatural de amor tomou conta dos fiéis. Inimigos de longa data se reconciliaram, famílias se reuniram, feridas emocionais que pareciam incuráveis foram curadas em um instante. O peso de anos de ressentimento desapareceu, dando lugar a algo puro, algo que só poderia vir de Deus. Igrejas que antes competiam entre si agora estavam unidas.
Cristãos que haviam se afastado por mágoas antigas começaram a perdoar e a se reaproximar. Esse será um dos maiores testemunhos nos últimos dias, disse Jesus. Quando meu povo demonstrar amor e perdão, mesmo em meio às trevas, muitos serão atraídos para a minha luz. E eu vi isso acontecer. O amor genuíno dos fiéis era algo que o mundo não conseguia ignorar. Até aqueles que não acreditavam começaram a notar. As pessoas assistiam, perplexas, à transformação diante de seus olhos. A mídia não sabia como explicar, especialistas tentavam racionalizar, mas no fundo todos sabiam que havia algo diferente, algo que não podia ser fabricado ou ensinado. Esse amor sobrenatural foi um testemunho tão poderoso que multidões começaram a buscar a verdade, tentando entender de onde vinha tamanha transformação. Quando a visão avançou para o 5º dia, algo inimaginável aconteceu. O mundo inteiro começou a tremer, mas não era apenas um tremor físico, era algo maior, algo espiritual. Os sistemas nos quais a humanidade havia depositado sua confiança começaram a desmoronar. A economia entrou em colapso, a política se desestabilizou e as estruturas sociais ruíram. O que antes parecia sólido revelou-se frágil, e a humanidade percebeu tarde demais que havia construído sua casa sobre a areia. Esse abalo revelará o que foi erguido sobre a verdade e o que foi construído sobre a areia, disse Jesus. Vi pessoas desesperadas tentando controlar um mundo em colapso. O medo tomou conta dos corações, e aqueles que zombavam da fé agora buscavam respostas em qualquer lugar onde pudessem encontrar um vestígio de esperança. Mas, no meio do caos, algo se destacou. Os humildes, aqueles que o mundo nunca valorizou, estavam firmes. Enquanto tudo ao redor desmoronava, eles permaneciam inabaláveis, pois suas vidas estavam fundamentadas em Cristo. O mundo estava desmoronando diante dos olhos das pessoas. Vi homens e mulheres desesperados, vendo suas riquezas, poder e influência escorregando pelas mãos, como areia entre os dedos. Aqueles que haviam colocado sua confiança nos sistemas deste mundo foram tomados pelo desespero. Tudo o que acreditavam, tudo pelo que haviam lutado, estava ruindo. O que antes parecia inabalável agora não passava de uma ilusão, desmoronando diante deles. Mas entre os fiéis, havia uma confiança silenciosa. Eles não estavam abalados, pois seu alicerce não era este mundo. Seu coração estava firmemente enraizado em Cristo. Enquanto outros corriam em pânico, tentando segurar o que já estava perdido, os que pertenciam a Deus permaneciam de pé, serenos e imutáveis. Essa época de provação não era apenas sobre dificuldades, mas sobre revelação. Tudo estava sendo exposto. Ficou claro que apenas aqueles com um relacionamento profundo e pessoal com Deus poderiam resistir à tempestade. O que estava oculto nos corações estava sendo trazido à luz. A fé superficial não seria suficiente. Crenças baseadas em tradição ou conforto se desfaziam como poeira ao vento. Apenas aqueles que realmente conheciam a Deus estavam preparados. A visão mudou novamente, e o que vi a seguir me encheu de admiração. No 3º dia antes de sua volta, a glória de Deus começou a se manifestar de forma tangível entre seu povo. Vi-os andando em um nível de comunhão com o Espírito Santo como nunca antes. Eles carregavam a presença de Deus por onde passavam, e isso impactava o mundo físico ao seu redor. Os doentes eram curados, os oprimidos libertos, e os perdidos salvos, não por grandes eventos, discursos eloquentes ou programas sofisticados, mas por atos simples de fé e obediência. As pessoas eram transformadas apenas por estarem na presença desses crentes. Jesus então disse: "Nestes dias, minha glória brilhará através do meu povo de uma maneira que não se via desde a igreja primitiva. Sinais e maravilhas o seguirão, não porque busquem milagres, mas porque minha presença transbordará através deles." O que mais me impressionou foi a humildade desses crentes. Eles não buscavam reconhecimento. Cada cura, cada libertação, cada demonstração de poder apontava de volta para Jesus. Não havia ego, orgulho ou desejo de glória pessoal. O mundo inteiro podia ver que aquilo não era habilidade humana, mas a mão de Deus se movendo através de seu povo. Então, Jesus me mostrou o último dia antes de sua volta. O que vi foi além de tudo o que eu poderia imaginar. Uma luz espiritual começou a nascer sobre a terra. Não era um brilho físico, mas uma iluminação profunda que tocava cada canto do mundo. Era como se toda a criação estivesse sendo preparada para a chegada do Rei. Vi pessoas de todas as nações, tribos e línguas sentindo a presença de Deus. Algumas abraçaram essa luz com alegria e expectativa, seus corações acelerando com a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas outras a rejeitavam, com medo e raiva, recusando-se a aceitar o que já era impossível de negar. Havia aqueles que choravam de alegria e aqueles que cerravam os punhos em negação. Jesus me olhou com uma ternura que jamais esquecerei e disse: "Esse é o chamado final.
Meu povo precisa estar pronto. E então, tão repentinamente quanto tudo começou, senti meu espírito sendo puxado de volta à paz esmagadora, à presença tangível de Jesus. As imagens vívidas do que estava por vir começaram a desaparecer, e a sensação de estar naquele outro reino se esvaiu. Até que, a próxima coisa que me lembro foi abrir os olhos em um leito de hospital. As máquinas apitavam enquanto alguém segurava minha mão. Mais tarde, descobri que havia sido declarada clinicamente morta por 13 minutos. Os médicos chamaram minha recuperação de milagre, mas eu sabia a verdade. O verdadeiro milagre não foi meu retorno, mas o que vivi durante aqueles momentos. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Como poderia? Eu vi a verdade sobre o que está por vir. Vi a urgência de preparar nossos corações e o imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Jesus me deixou claro que essa não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Sua volta não é algo para temer, mas algo para aguardar com alegria. Mas ele também enfatizou algo essencial: a importância de estarmos prontos, não apenas com palavras, não apenas com crenças superficiais, mas com uma fé viva, construída sobre um alicerce inabalável de amor e verdade. Se há uma única mensagem que quero que você leve de minha história, é esta: Deus ama você e está chamando você para fazer parte de seu plano. Não espere pelo momento perfeito. Não pense que precisa ter todas as respostas antes de se voltar para Ele. O tempo para se preparar é agora. Pergunte a si mesmo: onde está o seu coração? Sua fé é apenas tradição, ou está enraizada em um relacionamento real e pessoal com Jesus? Você está pronto para permanecer firme na verdade, mesmo quando o mundo ao seu redor começar a desmoronar? Jesus me deixou claro que essa não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Sua volta não é algo para se temer, mas para se aguardar com alegria. Mas ele também enfatizou a importância de estarmos prontos. Precisamos construir nossa vida sobre um fundamento sólido de fé, amor e verdade. Acredito que tudo o que vi não foi apenas para mim, mas para todos nós. É um lembrete de que estamos vivendo um tempo crítico e que cada um de nós tem um papel na história de Deus. Se minha história tocou você, tire um momento para refletir e orar. Busque a presença de Deus. Peça a Ele que prepare seu coração e confie que Ele guiará seus passos. Obrigado por ouvir minha história. E lembre-se, não fomos chamados para viver com medo, mas para viver em fé, confiando que o plano de Deus é perfeito e suas promessas são verdadeiras. Esse testemunho nos lembra da urgência de estarmos preparados e do imenso amor de Deus por nós. A você que assistiu até aqui, que essa mensagem não seja apenas mais uma história, mas um chamado para refletir sobre sua fé e sua relação com Deus. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que cada um de nós esteja pronto, não com medo, mas com esperança e fé no retorno de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.